Olá, vamos falar sobre desenvolvimento profissional e hoje a gente vai estar falando sobre relacionamento interpessoal, que é a capacidade do ser humano se relacionar com as outras pessoas. Então a gente vai dar algumas dicas aqui que você pode desenvolver o seu relacionamento interpessoal. A primeira delas é buscar o autoconhecimento. Ou seja, para você conhecer o outro, você precisa se conhecer, saber quem você é, suas qualidades, seus defeitos, seus conhecimentos. Ou seja, você precisa se conhecer para depois conhecer as outras pessoas. Um outro ponto é você ser comunicativo. E ser comunicativo não é falar muito, gente. Ser comunicativo é se fazer entender. É você falar e a pessoa te entender. É você falar de uma forma clara e objetiva. Um outro ponto é você demonstrar interesse sobre as pessoas. Ou seja, mostre interesse ao se comunicar com as pessoas, ao interagir com as pessoas, dê atenção às pessoas. Faça com que elas se sintam especiais. Isso é muito importante e gera conexão. Um outro ponto é ser simpático, é ser alegre, é ser agradável, é você ser agradável com as pessoas que você interage. Isso abre portas, isso gera conexão, gera um clima bom no relacionamento. Um outro ponto é você ter boa vontade. Mostre boa vontade ao fazer um favor para alguém. Mostre boa vontade a responder uma pergunta a alguém. Nunca passe má vontade ou que você se chateou por fazer essa atividade. Um outro ponto que é interessante é que a gente seja educado com as pessoas. Seja educado, ou seja, peça por favor, obrigado, com licença, gentileza gera gentileza. Isso é muito importante quando você está gerando um relacionamento, principalmente com a pessoa que você não conhece. Um outro ponto é você ser prestativo, ajude as pessoas que você convive no âmbito profissional, no âmbito pessoal, ou seja, quando você ajuda, a energia volta para você, você é ajudado quando as pessoas te ajudam. Pode até não ser a pessoa que você ajudou, mas outra pessoa vai te ajudar. Reconheça os seus erros. Reconhecer erros é uma demonstração de maturidade. Ou seja, quando você reconhece, você melhora, você progride, você amadurece. Reconheça os seus erros. Pode parecer difícil no início, mas aos poucos a gente vai criando essa habilidade de reconhecer erros e melhorar, tá bom? Um outro ponto é você ter empatia. E ter empatia é você se colocar no lugar do outro. Ou seja, você fazer aquela pergunta para você mesmo. Será que eu gostaria de ser tratado como eu estou tratando essa pessoa? Seja ela do nível pessoal ou profissional, faça essa pergunta. Será que eu gostaria de ser tratado assim? E aí você vai perceber que precisa mudar em algumas situações. É importante a gente saber fazer e receber crítica. Já diziam alguns historiadores, alguns pesquisadores, de que quando você fala, não é importante o que você fala, mas como você fala. Ou seja, muito cuidado na hora de fazer uma crítica. É muito cuidado na hora de reagir a uma crítica. Isso vai fazer toda a diferença. Um outro ponto é você estabelecer confiança com as pessoas que você interage. Olhe nos olhos, seja firme ao dizer o que você pensa, mas com muita educação. Outro ponto é você não tirar conclusões precipitadas. Ou seja, primeiro reflita antes de falar alguma coisa. Quando a gente às vezes toma a gente tem essas precipitações com relação às nossas opiniões, a gente às vezes pode errar. Então é importante que você pense, reflita e não saia aí falando de qualquer forma. É importante que você saiba ouvir. Escute sempre escute com o coração, lógico, pensando, raciocinando. Eu falo com o coração no sentido de você sempre ter sensibilidade ao escutar o outro e saiba lidar com as diferenças. As pessoas são diferentes. É importante a gente nunca colocar todas as pessoas dentro de um mesmo bolo. Eu vou tratar todo mundo assim. Não é assim. A gente precisa tratar os diferentes de formas diferentes. É importante que a gente fale de nós mesmos, as pessoas adoram quando a gente se abre, quando a gente fala da gente, mas ter muito cuidado no que você vai falar. Ou seja, você não pode abrir a sua vida aí de uma forma irresponsável. Fale o que é importante, o que é preciso ser falado. Tá? É interessante que você sempre analise a forma como as pessoas estão reagindo à sua maneira de ser. Faça uma reflexão sempre. Tá bom? A gente fica por aqui, a gente vai voltar com mais dicas e informações para que vocês possam evoluir, tá bom? Até mais!